né? E eu quis fazer o curso para datilografar direitinho o livro, né? E o interessante que aconteceu é que quando ela me pediu para que queimasse, que era obra do demônio, e eu realmente queimei tudo, nem pensei duas vezes, fiquei com muito medo, eu bloqueei, Juca, não pensei mais nesse livro, não pensei mais no assunto, e passei a ter minha vida normal. Porque até os 7 anos eu não ficava só em casa, né? Eu via coisas, via imagens, ouvia sons, batidas, como se pessoas estivessem andando em casa. E então, a minha mãe me levou a uma benzedeira para que bloqueasse aquilo. Então, aos 7 anos foi bloqueado, mas aos 12 retornou. Então, aos 21 anos de idade, quando eu conheci Emílio, que eu vi que os livros dele, de Jerusalém, A Caminho do Deserto, tinha uma grande saída, as pessoas gostavam muito, eu disse, eu também já escrevi um livro. Ele falou, é mesmo? Então volte a escrever. Isso nas férias de julho, né, no inverno de julho. E eu falei, não vou escrever mais, porque eu fiquei com medo, acho que eu nem lembro mais da história. E Juca, passou a me dar uma dor tão forte no braço direito, que nenhum analgésico resolvia. Aí Emílio falou pra mim assim, olha, volte a escrever o livro, que a dor do seu braço vai passar. E eu continuei tomando os analgésicos, mas não adiantou. E ele ali, falando, né? Aí então eu falei, tá bom. Aí voltei a escrever o livro, a dor do braço passou. E em 30 dias eu reescrevi toda a obra e não esqueci de nada. E eu acredito que depois de tantos anos ela deve ter ficado até melhor do que aquilo que uma garotinha de 12 anos escreveu, né? Agora vamos ao assunto principal. Nós falamos sobre o livro de forma geral, agora o assunto. O assunto do livro? Isso não vai prejudicar a venda dele. Eu quero que você conte a história do livro, assim, resumidamente. Inclusive é um fator importante para que o pessoal possa fazer a aquisição dele. Madeleine é uma personagem que viveu na época de Kardec em sua 3ª encarnação. Só que 2 encarnações antes, ela havia feito um trato no plano espiritual de encarnar com um amigo espiritual. Só que ela era muito vaidosa, era concubina de um rei, e ela engravidou desse rei. Naquela época, as concubinas não poderiam engravidar, só a rainha. Então, ela não quis abortar. Saiu ali daquele reinado e foi para um outro lugar e teve a criança. Quando a criança estava com 1 ano de idade, ela percebeu que a criança era surda e muda. Então, o que ela fez? Ela não conseguia ficar com aquela criança ali e passava por muitas dificuldades, muita pobreza. Ela pegou a criança, Juca, e jogou dentro de um poço. Ali, a vida dela voltou ao normal, tudo. Na encarnação seguinte, ele voltou querendo ficar muito junto com ela e querendo descontar aquilo, querendo se vingar dela. Então voltaram à França no início do século. Só que ela nasceu de uma família pobre, né? E ele de uma família rica. Então ele praticamente a comprou do pai. E ela, revoltada com aquilo, acabou tendo um amante, e esse amante matou o Ribot, que é o personagem, né, que sempre procura se vingar dela. Só que antes disso, ele matava qualquer homem que se aproximasse dela para perdê-la de novo. Tá bom. Tudo isso aconteceu, né, em volta a muito sofrimento, até que em 1860 ela chega na fase da adolescência. E antes que esse algoz retornasse, né, que ele não reencarnou, ele continuou ali como espírito perturbando toda aquela família, antes que ele voltasse a perturbá-la, ela teve o conhecimento das obras espíritas. E foi aí que ela conseguiu praticamente doutrinar esse espírito. Só que, posso contar o final? Aí os meus leitores. Eu acho que deve deixar uma deixazinha. Não vou contar o final. Não conta o final, não, porque aí a curiosidade é muito importante. O interessante dessa obra é que a doutrina, ela é passada assim de forma prática no dia a dia. Como Madeleine consegue doutrinar esse algoz de séculos e séculos, né, através do primeiro conhecimento, do conhecimento básico. E ela vai amadurecendo no decorrer do livro, né, principalmente com os manuscritos. E algumas pessoas ali que ajudaram Kardec também fazem parte. Existe um mestre chamado Michel, né, existem 12 personagens nesse livro. Muito bem. E esse livro encontra-se em todas as livrarias? Livrarias espíritas? Livrarias espíritas, livrarias comuns também, as livrarias do shopping, todas as livrarias têm esse livro. Muito bem, então vai aqui a nossa recomendação para esse excelente livro realmente de Marisley Espíndola, Madeleine, um passado em Paris. Nós agradecemos, telespectador amigo, a sua assistência e os convidamos para que na próxima terça-feira possamos também estar novamente juntos em mais um Evangelho no Lar. Um bom dia e até lá.
mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver muito além das aparências teus filhos, como tu me... e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha boca de toda maldade. Que só de bênção se encha minha alma. E que eu seja tão bondoso e tão alegre, que quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me com tua pureza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Telespectador amigo, bom dia. Iniciamos mais um Evangelho no Lar. E hoje falaremos a respeito da evolução moral. Alguns aspectos dessa evolução. Nós sabemos que a criatura humana deve desenvolver-se intelectual e moralmente. No que tange ao desenvolvimento intelectual, nos parece mais fácil, pois que isso corresponde a um desenvolvimento da razão. O estudo nos proporciona esse desenvolvimento. Agora, com relação à evolução moral, nos parece um tanto quanto mais complexa, porque envolve nós adquirirmos algumas virtudes que não é tão fácil assim. Mas nós vamos trocar ideia a respeito desse assunto com a querida confreira Marisley Espíndola brasileiro, perguntando exatamente isso. Quais seriam as características principais da nossa evolução moral? Bom dia, Juquinha. Caro amigo telespectador, um bom dia. A evolução moral, ela está diretamente ligada à evolução espiritual. Evoluir intelectualmente, realmente, como você disse, é fácil, né? Agora, evoluir moralmente necessita de prática no dia a dia, e é para isso que nós encarnamos e reencarnamos, e várias vezes, se necessário. Porque se evoluímos moralmente, intelectualmente nós aprendemos muito do lado de lá também. Mas existem alguns fatores práticos no dia a dia que facilitam essa evolução moral. Que facilitam, ou seja, eliminar as nossas deficiências, as nossas falhas. Que não existe defeito, que existe é ausência de virtude. Da mesma forma que não existe treva, que existe ausência de luz. Como eliminar essas deficiências para que possamos atingir essa evolução moral? Na verdade, existem 3 tipos de deficiência no ser humano. A